Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênção, palavra de ensinamentos. Palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Egoísmo. Meus amados, o egoísmo não leva ninguém à vitória. Nunca na história você vê uma pessoa que prevaleceu na vida através de uma vida cheia de egocentrismo, egoísmo. A humildade é irmã gêmea da prosperidade material, física, conjugal, espiritual, viu? A humildade, sabe? Você pode ser o homem mais hábil, mais inteligente, mas se você misturar isto com a humildade, você vai ser mais querido, mais querida, viu? Veja, egocentrismo. Estou com a Bíblia aberta aqui no livro de segundo livro de Crônicas, aqui na Bíblia Sagrada, capítulo 10. Vemos aqui, quando Salomão morreu, o rei de Israel, havia aquela regra, quando morria o pai, o filho mais velho, o primogênito, sucederia o pai no trono. Então o filho mais velho foi Roboão, filho de Salomão. Então havia aquele problema de Jeroboão, que era servo de Salomão, porque não levou a sério os ensinamentos, as regras, regimento que Salomão tinha. Roboão teve que fugir para o Egito, temendo a punição que Salomão traria sobre ele. Vendo Roboão, aqui em 2 Crônicas, capítulo 10, verso 2. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ficou sabendo que Salomão morreu, voltou Jeroboão do Egito para Israel, para fazer paz com os israelitas e pedir a Roboão, filho de Salomão, que agora se tornara rei em Israel, pedir uma segunda chance. Veja, Roboão começou da maneira correta, foi aos anciãos de Israel pedir conselho, que faria para atender o pedido de Jeroboão. Os anciãos, homens, cabelos brancos, experientes na vida, aconselhou Roboão a amenizar as cargas, a não tratá-lo com mão pesada, mas ter misericórdia, e fazendo assim ele ganharia a confiança de Jeroboão, e Jeroboão e seu povo submeteria ao reinado de Roboão, e a coisa andaria na trilha. Conquistar. O irmão Brando, o profeta desta era, nos ensina conquistar. Ele disse: eu tenho conquistado até as feras. Até as feras é com amor. Aquele novilho selvagem, o irmão Brando, o profeta de Deus, passando naquele pasto, e aquele novilho selvagem veio em cima dele para estraçalhá-lo com seus chifres. O irmão Brando se humilhou e começou a endereçar palavras carinhosas de amor, pedindo perdão para aquele novilho. Foi um acontecimento verídico. E aquilo sensibilizou, aquela unção, ungida, poderosa que o irmão Brando, o profeta desta era, criou, atingiu aquele novilho, e ele foi diminuindo a velocidade, vindo contra o profeta, e chegou pertinho do profeta, e parou, e se acalmou ao ponto de deitar. O profeta disse: eu podia até coçar sua cabeça. Era novilho selvagem, mas foi conquistado pelo amor. Roboão poderia ter conquistado a Jeroboão mais ou menos assim, ouvindo o conselho dos anciãos. Porém, Jeroboão preferiu ouvir os conselhos dos jovens. Olha, não quer dizer que jovem não tem bom conselho,
mas os anciãos têm mais vivência na vida, têm conselhos mais sábios do que muitos jovens, viu? Anciãos têm mais vivência, mais sofrimento de erros, acertos, eles estão mais calejados no dia a dia, pode ajudar melhor a aconselhar alguém. O profeta desta era chegou a dizer, quando você, falando para a igreja, por eleger um pastor para você, não busque esses meninos, busque um ancião de cabeça branca, sofrido na vida, ele terá bons conselhos para você, igreja. E assim, Roboão, filho de Salomão, preteriu os anciãos, quer dizer, deixou para lá os anciãos, e preferiu os jovens, os conselhos dos jovens. Sabe o que aconteceu? Aquilo trouxe um mal tão grande no meio de Israel, e ele chegou até a esnobar, disse, se meu pai lidava com vocês com um jugo, o meu jugo vai ser muitas vezes mais pesada do que o jugo do meu pai Salomão. Aquilo irritou a Israel. E Israel formou então uma frente junto com Jeroboão, e foi ali quando o reino de Israel foi dividido em dois. E uma só vez saiu 10 tribos com a rebelião de Jeroboão, e ficou só 2 de Judá e de Benjamim, com Jorão, filho de Salomão. Agora, chorar o leite derramado? Errou, não é? E isso custou um preço muito grande, muito caro, muito longo esses 2 reinos dentro de uma própria nação. Dividido por causa de má sabedoria. Há muitos casamentos que são divididos por causa de má administração do cônjuge, má falta de humildade, de sensibilidade. Divide-se casamento. Quantos jorões, não é? Jorões cheios de egocentrismo, destrói bons casamentos. Joronha feminino, como se fala, irmão Tiaguinho? Jorão masculino e jorão feminino, não é? Destrói casamentos, não é? Leia esse episódio de Jorão e de Jeroboão. Jeroboão foi errado, não é? Criando, fazendo, difundindo baixaria, rebelião. O Salomão escreveu isso lá em Provérbios 16, daquelas 7 coisas malignas, e a 7ª coisa é Deus, através de Salomão, dizendo, Deus aborrece o irmão que começa a desenvolver rebelião entre os irmãos. Deus aborrece. Está lá em Provérbios capítulo 16, eu creio. Foi Jeroboão desenvolveu essa coisa maligna, rebelião no meio do povo. Ele pagou caro, ele foi morto logo mais na frente. Você leia aqui no capítulo 11, 12, o profeta, o rei, filho de Roboão, matou ele, o rei Abias, capítulo 13, matou Jeroboão, foi morto naquela batalha. Mas o que aconteceu ali, a divisão dos 2 reinos, foi falta de sabedoria de Roboão. Você vai dizer, o que é que causou a separação do meu casamento? Se você for sincero, ler aqui, 2 Crônicas, capítulo 10, você vai dizer, meu Deus, eu fui uma tola como foi o rei Roboão. Eu não fui humilde. Eu fui ouvir o conselho de minhas amiguinhas, já divorciadas de seus maridos, do que ouvir o conselho do meu pai, da minha mãe, dizendo, filha, sofro dano, você escolheu esse casamento, não rebela, sofro dano, vai passar, toda nuvem negra passa. Mas as amiguinhas divorciadas disseram, não, larga, a lei do país da direita, divorciar, casar de novo, larga, você não está obrigado a sofrer este homem. E vice-versa, o marido ouvindo o conselho dos amiguinhos, não ouvindo o conselho dos anciãos, do pai, do pastor,
E depois diz, por que meu casamento se tornou um desastre assim? Porque o primeiro casamento é por amor, o segundo já é por interesse. O terceiro é mais interesse ainda, sabe? Então a vida se torna um desastre e não se sabe onde começou. Leia segundo livro de Crônicas, capítulo 10, que você vai entender por que muitas coisas estão erradas em sua vida. A culpa é de você, em ouvir conselhos de pessoas incapacitadas para lhe dar aquele tipo de conselho. Jeroboão rebelou e se envenenou por causa de Roboão ter se envenenado com o conselho dos jovens para incitar mais guerra contra Jeroboão. Olha, em muitos casos é bom pensar, refletir e pensar de novo, refletir de novo para tomar decisão, porque uma decisão errada lhe custa às vezes sua paz para o resto de sua vida, a perca de sua paz pelo resto de sua vida. Pense nisto. Vem, eu quero te ajudar. Entre em nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Nossa igreja filial está aqui em Taguatinga Norte. Os dias e horários de culto está aí também na nossa página. Nossa igreja matriz está ali no Novo Gamo, bairro Pedregal. Venha aos nossos cultos, assista também nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Eu te aguardo lá na igreja. Nosso abraço.